Sejam bem-vindos ao 2 mais 2 não são 4, no Jornal do Centro, de novo reunidos para o comentário e análise política com o painel habitual, Nuno Nascimento, Francisco Mendes da Silva e Jorge Adolfo. A partir desta altura, início de novembro, temos duas datas em mente, com menos de 3 meses que com certeza vão correr muito rápido. 27 de novembro, a data marcada para as diretas, no Partido Social Democrata, e 30 de janeiro, a data que está marcada já pelo Presidente da República, adentrada para as eleições legislativas, antecipadas, como sabemos, depois do chumbo do orçamento. Estamos num estado em que a direita está a tentar arrumar a casa, a esquerda não passa culpas e o PS e o Governo num jeito de posio. Para já, num momento em que toda a gente se questiona com uma situação de impasse no orçamento, Nuno, e com esta situação político-partidária num ninho, num estado meio cinzento, qual é o futuro? Andamos num estado em que vamos baralhar e voltar de novo, digamos assim? Eu acho que sim. Arrisco quase dizer que é mais um episódio de Jogo de Glória, da Glória, em que alguém nos vai dizer que calhámos na casa errada e, portanto, temos que voltar à casa da partida. Isto era a crise que ninguém queria, era o orçamento que nunca iria chumbar e foi a situação ou para a qual quase ninguém se preparou ou achou possível até uns dias antes do orçamento. E, portanto, a surpresa é evidente na forma como a confusão se instalou no pós-orçamento. Nós vemos uma direita que ia sendo uma tragédia por querer fugir toda ela, ou aquilo que é mais institucional direita, a processos eleitorais, e que, portanto, ficou numa enorme confusão. Já levou essa parte da direita, mas também temos esta situação caricata da esquerda, a mesma esquerda que fez propostas inaceitáveis para o orçamento, a mesma esquerda que chumbou o orçamento em função de medidas que não eram orçamentais, vem agora dizer que não era para chumbar, não era para convocar eleições, não fizeram nada que não fosse o dever deles, nada, a culpa é apenas do Governo e do PS, que queriam uma maioria absoluta. Parece que não estão no mesmo país que todos nós. Curiosamente, de vários dos lados se diz que ninguém iria entender esta crise. Pois bem, eu acho que toda a gente entende a crise. É fazer dos cidadãos pessoas mal informadas, achar que nós não percebemos a crise. E a crise é simples. Os políticos não foram capazes de se entender. Não há outra forma de tratar isto. É tão simples quanto isto. E, portanto, se nós achávamos que não era possível fazer este entendimento, acontece que aquilo que esta crise demonstra é que a geringonça não era, afinal, o que parecia ser. E o projeto da geringonça não tinha cola para continuar. E isto ficou demonstrado à exaustão. O problema que se cria agora é exatamente esse, que é, voltando à casa de partida, para onde é que quem ganhar se vai virar. Todos sabem da minha opinião sobre a importância de se governar ao centro. Não sendo, não achando que basta ou que é preciso, ou que a única solução é um bloco central, não tenho a menor dúvida que, se não for ao centro, não endireitaremos a nossa situação. Não saímos da crise. Ou não saímos da crise sem grandes erros e problemas que havemos de pagar mais à frente. E aquilo que eu espero é que, independentemente de quem venha a ganhar, haja a capacidade de, quer no PS, quer no PSD, de assegurar condições de governabilidade. E que aquele discurso que foi criado no passado, que gerou o muro intransponível, o discurso de, se eu alguma vez precisar do PSD para aprovar o orçamento, demite-me, tem que ser enterrado, bem enterrado, e dados os passos necessários para que isso não sobreviva às próximas eleições. Ou isso, ou fazer uma aposta, contudo, naquilo que é, para já, o dedo apontado da esquerda, a António Costa e o Partido Socialista, que é a ambição da maioria absoluta. Se assim for, esse discurso pode continuar, não é? Sim. Orgulhosamente sós. Em maioria absoluta será fácil, mas a maioria absoluta é aquilo em que ninguém acredita, porque não me passa pela cabeça, independentemente destas sondagens que agora saíram, não me passa pela cabeça
que a esquerda, no seu conjunto, não seja penalizada neste processo eleitoral. Estou aqui a cometer um erro quando digo a esquerda no seu conjunto. Porque nós, com estes últimos anos, passámos a fazer nós próprios, a fazer esta divisão esquerda-direita. Quando o PS não é a esquerda de Bloco, de IPC. O PS é do centro, como é o PSD. E por isso, aquilo que eu gostava de salvaguardar é, se nós avançarmos para uma situação em que se volta a construir uma geringonça 2.0, o problema será maior daqui a 2 anos. Porque conseguiremos ter condições de governabilidade no curto prazo. Mas o preço, a fatura que teremos que pagar pelas cedências que isso implicará do ponto de vista das decisões políticas, um bocadinho como estamos a ver em Espanha, será provavelmente insuportável. Voltando à direita, eu acho que o Chega não vai ser aquela força que vai ter 20 deputados, 19 deputados, 18 deputados. Eu quero acreditar que, da mesma maneira que os eleitores saberão julgar e decidir bem o futuro, também serão capazes de perceber que ali é uma sociedade unipessoal, onde não há ideias, não há futuro, só há creolina. Da mesma maneira, a Iniciativa Liberal eu penso que poderá ter algum impulso, ainda que reduzido. Depois temos o PSD e o CDS. Sobre, primeiro o PSD. Mal feito fora se um líder desafiado não promovia eleições. Isso é aquilo que dá decência à democracia. Aquilo que é a riqueza liberal e respeitadora da democracia, que é sujeitar-se à eleição e ao resultado da eleição. Isso é pôr decência nos processos. Custou, mas aconteceu. E, portanto, eu acho que isso é um bom exemplo que está a ser dado. Um bom exemplo, eu não sei quem vai, não arrisco dizer que se ganha Paulo Rangel ou Rui Rio, mas qualquer que seja o cenário, é bom que haja estas eleições e é bom, se não for um lavar de roupa suja, pode inclusivamente ajudar o PSD. Finalmente o CDS. É inacreditável. Eu, não sei se foi há 15 dias, já há 3 semanas, usei o acrónimo do Coligados, de eluirmos serenamente para o CDS. Estava enganado. Os tempos encarregaram-se de mostrar e o acrónimo, penso eu, é Chicão destrói a solução. Quer dizer, porque é inacreditável. Ou seja, perante a necessidade de se legitimar, pôs-se a jeito para levar uma lição de moral do Presidente do Chega, que no fim da sua eleição veio a tirar farpas ao PSD e ao CDS sobre a questão da legitimidade das pessoas. Foi um claro piscar de olho, exatamente. E precisamente com a data que ficou negada pelo próprio Presidente, é a data que vai ser realizada, vão ser realizadas as diretas no PSD. Não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum que, primeiro, as eleições não permitissem a organização geral dos partidos, não é de serem uns ou outros, é de todos. E segundo, também não fazia qualquer sentido que, havendo eleições a 30, não houvesse a capacidade de antecipar, do ponto de vista dos partidos, o que quer que fosse, para garantir a preparação. E, portanto, ainda para mais no CDS, por maioria de razão, é um congresso eletivo, não se consegue perceber porque é que se não convoca o Congresso, quando ainda para mais se... O PSD vai fazer eleições diretas no fim de semana que era para ia fazer o Congresso. E mais do que isso, quando o próprio líder do CDS diz que o venceria na mesma, a gente fica... Então, mas lá se foi a democracia, lá se foi a dignidade, lá se foi a decência. E tenho pena. Francisco, começamos por uma das portas, ou a direita ou a esquerda, ou a direita, para ir a uma das afirmações ali do Nuno, que era a crise que ninguém precisa. Queria também ouvir, ou que ninguém queria, não é? A crise que ninguém queria, podemos começar pela esquerda. Voltando há 2 semanas, eu lembro de ter referido aqui a propósito da discussão sobre o orçamento, que havia a tentação do Partido Socialista de forçar esta crise. E eu acho que houve
eu acho que a culpa da crise é de facto do Partido Socialista, porque desde 2019 anda à procura do momento ideal para forçar uma clarificação que lhe permita tentar a maioria absoluta. É por isso que em 2019, ao contrário de 2015, não houve nenhuma geringonça. Em 2015 houve a geringonça porque o Partido Socialista ficou em segundo lugar, não conseguia justificar ir para o poder se não dissesse que tinha uma, tendo ficado em segundo lugar, tendo uma solução que era coerente, estável e duradoura. Em 2019 ficou em primeiro, não havia maioria à direita, não precisava de se desculpar com o que quer que seja. Mas percebemos desde aí que o Partido Socialista não tinha nenhuma solução coerente, ou não era possível ter, ainda que sem acordos, nenhuma solução com os partidos da esquerda, porque, de facto, como estamos a ver agora, os três partidos da esquerda são três partidos ideologicamente muito diferentes, que em momentos cruciais como este, em que o que estava em cima da mesa era alterar ou não as leis do trabalho, por exemplo, indo contra aquilo que é a média na União Europeia. Aliás, o problema em Espanha, que está neste momento criado, é exatamente esse. Está criado porque os partidos de que depende do PSOE lá têm muito mais poder do que os partidos da esquerda cá. E, portanto, isto parecia-me bastante evidente que podia acontecer, que mais tarde ou mais cedo ia haver uma ruptura. Eu não diria que era já neste orçamento, e por uma razão que eu também disse na altura e gostava de repetir, é que os partidos da esquerda ficaram reféns. A partir do momento em que nós dizemos, em 2015, que agora há dois blocos, ou que nos vendem, eu nunca acreditei exatamente nisso, que há dois blocos à esquerda e à direita, e que, portanto, ou governa à direita ou à esquerda, e que, portanto, ou governa ao PS ou ao PSD e governam sempre com os do seu lado, e tem que sempre com os extremos, então significa que os partidos pequenos de cada lado só são úteis se e na medida em que contribuírem para as maiorias. O que quer dizer que estão reféns. O eleitorado, para além de haver uma miscigenação do eleitorado à esquerda e à direita, o eleitorado passa a julgar o Bloco de Esquerda, ou o PCP, ou o CDS, ou o Chega, ou a Iniciativa Liberal, consoante contribuem ou não para o seu lado ganhar eleições. E mais tarde ou mais cedo o Bloco de Esquerda e o PC, que andavam há 6 anos a servir de mordomos do PS e a perder eleitorado, tinham que romper, nem que isso signifique entregar o poder à direita. Porque tem que voltar a um momento em que dizem ao PS, vocês precisam mais de nós do que nós precisamos de vocês. Do ponto de vista da sobrevivência, a médio prazo ou a longo prazo destes partidos, era necessário. Mas o PS subiu o bluff e quis, eu não tenho dúvidas nenhumas que o PS, reparem até no seguinte, há quantos meses nós ouvimos falar da possibilidade de remodelação no governo? E porquê que ela não foi feita? Eu acho que não foi feita porque o António Costa sabia que havia um timing depois das autárquicas para fazer cair o governo. Portanto, não fazia sentido andar a convidar pessoas para o governo para lá estarem 2 ou 3 meses, ou 4 ou 5. Portanto, e agora, visto em retrospectiva, parece-me claramente que isto estava a ser programado. E mais, voltando agora, trazendo à baila o Presidente da República. Foi muito criticado por não ter dado hipótese. Avisou logo, se caiu o orçamento, vamos logo para eleições. A mim parece-me, sinceramente, que o Presidente da República sabia que isto ia ser assim. As cartas, não é? Já sabia que isto ia ser assim e, portanto, que não havia. O que é que ele ia fazer? Ia passar um mês a pedir às partes para se entenderem? Quando toda a gente queria ir para eleições? Não, o Presidente da República percebeu logo que isto ia acontecer. Portanto, a partir daqui, dando razão um bocado ao discurso recente de Bloco de Esquerda e PCP, que esta situação estava há muito jogada e delineada na estratégia do PS e de António Costa. Não razão, mas eles também, mas para já é suficientemente evidente, não é? E eu acho que eles próprios também queriam, quando o Partido Comunista põe em cima da mesa como exigência absoluta a mudança das regras da legislação laboral, que ainda por cima foram importantes, se não cruciais e indispensáveis para a recuperação económica no pós-Troika, é óbvio que sabia que a corda podia romper. E pela direita? Depois, sobre a direita. Sobre a direita, deixe-me só já agora, o tema da direita neste momento é a questão dos dois partidos as direções dos dois partidos querem ter fugido à clarificação.
O que é uma coisa verdadeiramente, de facto, surpreendente, por várias razões. São 3 ou 4 coisas muito rápidas que eu quero dizer. Como é que nós, o Rui Rio até faz uma coisa que é absolutamente extraordinária. Rui Rio tem um Conselho Nacional em que os militantes lá representados o mandatam para ter eleições no dia 4 de dezembro e congresso no dia 15 e 16, ou 14, 15 e 16 de janeiro. E Rui Rio, com estas datas, é o mandato que tem, vai ao Presidente da República sugerir eleições legislativas em 16. Sim. Ou seja, pediu ao Presidente da República que praticasse uma ingerência no seu próprio partido para violar o próprio mandato que o Rui Rio tem. Repare, o que é que ia acontecer aqui? Nós estamos num momento que não sabemos se vai haver que nível de clarificação vai existir. Mas temos que fazer tudo para que a clarificação seja o maior possível. Então, o que é que os partidos da direita queriam? O CDS ainda quer. É que vamos primeiro para eleições legislativas e logo a seguir estes partidos tenham congresso. O que quer dizer que, em abstrato, podia acontecer, imaginem que Rui Rio é eleito primeiro-ministro. Logo assim tem um mandato, tem um congresso de 15 dias, logo tem um congresso, e pode acontecer, e não punha totalmente de parte, porque a política nestes partidos está de tal maneira cindida, os partidos estão de tal maneira crispados e cindidos, que podia acontecer que, imaginem, Paulo Rangel ou outro ganhava as eleições. E depois, como é que iam ao Presidente da República? Afinal, o Primeiro-Ministro que foi eleito é este. Imagine que o António Costa ganha as eleições e sob a égide do Presidente da República há um acordo com o PSD. Formal ou informal, uma espécie de bloco central. Depois o Paulo Rangel ganhava as eleições e ela dizia, não, afinal não queremos. E porquê? Porque a estratégia que foi definida em Congresso é diferente. E, portanto, é precisamente porque os partidos todos têm que definir a sua estratégia antes que os congressos têm que ser feitos antes. Porque senão nós corremos o risco de ir para eleições legislativas que não são nem de longe nem de perto clarificadoras. Não me quero estender muito mais, deixem-me só dizer o seguinte. O problema, o Presidente do CDS e o próprio Rui Rio também diziam uma coisa que era, bem, mas o mandato ainda pode durar, o mandato do Presidente do CDS termina alguns dias antes das eleições. A questão não é uma questão de extensão temporal do mandato, é de conteúdo do mandato. Nós não sabemos. O mandato destes presidentes, destes líderes, é um mandato que não incluía estratégia para legislativas. E, portanto, eu gostava de saber, à direita, qual é que são as estratégias de coligações, quais são as medidas que vão ser propostas. Foram mandatados para fazer oposição, não foram mandatados para governar. A questão da legitimação é isto, é a legitimação de uma estratégia. Claro. Quer dizer, sem a qual não há clarificação a nível do país até, porque estes partidos podem ser essenciais para uma governação. Mas apenas esse foi o ponto de partida. Eu estou certo. Só mais uma coisa. O CDS já tem a situação clarificada, o PSD também. Sim, não é? Sim, mas eu acho que a questão deixa-me só dizer isto também, a questão do Rui Rio foi apanhado numa curva. É que há duas coisas que eu acho que fizeram pender o Conselho Nacional do PSD, provavelmente já estaria muito próximo, já viu há 15 dias, ou há 3 semanas, aquela elite que ali está representada estava muito próxima de Paulo Rangel. Mas houve duas coisas que eu acho que tiraram o tapete a Rui Rio. Uma é o Presidente da República não ter ido no canto da sereia do 16 de janeiro e, portanto, optou por uma data para as legislativas que permite a clarificação nos partidos. Em segundo lugar, o ponto de contraste do CDS foi muito forte no Conselho Nacional e está a ser muito forte na psique coletiva do PSD, porque se o Rui Rio forçasse se conseguisse ou se insistisse em não haver eleições internas, podia, enfim, o PSD podia ser visto como está a ser visto o CDS. E depois, ainda sobre isto, convém lembrar uma coisa, que eu acho que ninguém está muito atento, ou ninguém está a referir muito isto. É muito provável que esta campanha venha a ser feita num momento de crescimento dos números da pandemia. O que quer dizer, janeiro e dezembro podem ser meses de alguma dificuldade neste aspecto. O que quer dizer que a campanha provavelmente não se vai fazer tanto como se esperava na rua. E o que é que vai ser a campanha? Vão ser os congressos.
Não é por acaso que a Iniciativa Liberal também já marcou o seu para dezembro, o Chega tem o seu, até o LIVRE hoje anunciou que também vai ter um congresso. E, portanto, nós vamos ter novembro, dezembro e início de janeiro com estes partidos que têm disputas internas permanentemente com os holofotes. À direita, então, os três partidos e não o CDS vão ter congressos. O que quer dizer que o CDS vai estar numa posição fetal, com medo da clarificação, com medo de se afirmar, completamente na penumbra, fora do palco, e estes três partidos completamente sob os holofotes das televisões, essencialmente, num momento em que a campanha vai ser feita nesta altura. Eu não tenho dúvidas nenhumas, mesmo para terminar, que o João Coutinho de Figueiredo, que o Paulo Rangel, que o Rui Rio, que todos estes líderes, ou aspirantes a líderes, vão fazer campanhas internas que vão parecer campanhas para as legislativas, porque vão falar muito mais do seu plano para fora, porque já estão a falar, estão numa campanha interna misturada com uma campanha legislativa. E, portanto, até desse ponto de vista, de estratégia de campanha, fazer um congresso e ter uma disputa interna era inteligente. Jorge Adolfo, que estratégia se adivinha, ou, digamos assim, não sei se quer fazer também referência aqui às sondagens como jeito de adivinhação, digamos assim, é quase isso por esta altura, mas como é que lê estes movimentos, se calhar, mais à direita? Com o PPD-PSD, como lhe costuma chamar, e com o CDS? Sim. E tudo isto é democracia. Isto é a democracia a funcionar, nos partidos políticos, no país, nas instituições. Portanto, isto é a democracia. Quem tem medo de eleições, sejam internas, sejam a nível nacional, são pessoas que não aprenderam nada. Quer dizer, nós temos um regime democrático há quase 50 anos, há quase meio século, com muitas vicissitudes, com muitas experiências diversas, e estamos a viver um momento também interessante, na medida em que a realidade, quer dizer, confluiu, digamos, isto é quase a tempestade perfeita, porque há um orçamento que é chumbado, é o primeiro orçamento chumbado, o governo, vai haver eleições antecipadas, não é? Estão já marcadas. Os partidos que seriam a alternativa a uma situação de queda do governo, de demissão do governo, estão em grande convulsão interna, não é? Os dois maiores partidos, ou pelo menos os dois partidos tradicionais da democracia portuguesa, o PSD e o CDS, e a esquerda, à esquerda do Partido Socialista, está um pouco, eu diria que a assobiar para o ar, como se não tivesse nada a ver com toda esta situação que nós estamos a viver neste momento. Falta incluir também o Partido Socialista, não é? Qual é a posição deles? Eu disse à esquerda do PS... O maior do que se pensa. O PS está... É que há um ditado que nós usamos, se calhar por ascendência, o Jorge é historiador, vai-me corrigir se eu estiver errado, por ascendência do mundo árabe, que é de carneiro que recua, suspeita-se o coice, não é? Sim, mas o Partido Socialista... Mas eu vou falar no Partido Socialista no final. Eu queria... Fazendo aqui o histórico. E o histórico vem, parece-me a mim, que está antes do orçamento, antes do chumbo do orçamento. Portanto, toda esta convulsão que estamos a viver, convulsão saudável. Sim. Pode ser má uma convulsão má para a economia e para a recuperação de que todos falam e que todos pretendem. O orçamento era pior. O orçamento era pior para a economia. Mas o problema não está no orçamento. O problema, na minha perspectiva, está nas eleições autárquicas. Quer dizer, que dilapidaram algum do eleitorado da CDU e do Bloco. O PS, embora tendo vencido, tem perdas importantes. Lisboa, Coimbra... Mas simultaneamente isso não foi o motor de uma arrancada, o novo momento, o novo elan de que muitos falavam, não aconteceu. E, portanto, chegados ao orçamento,
os dois partidos que suportavam o governo à esquerda do PS, o Bloco e a CDU, confrontam-se com a realidade, que é a realidade autárquica que tinham tido, do desaire que tiveram, e, portanto, a necessidade de se afirmar perante aquele partido que, tal como há pouco o Francisco dizia, o partido hegemónico digamos, do centro-esquerda, da esquerda, se preferirem, e que estavam a sentir-se como muleta. E esse trauma das eleições autárquicas, que já vinha de trás, mas esse trauma que se concretizou nas eleições autárquicas, de alguma maneira, eu não gosto muito de usar o termo radicaliza, mas colocou esses dois partidos, ou esses dois, o Bloco e a coligação CDU, colocou-os perante uma situação que é, ou nós vamos continuar aqui a servir de, como citando o Francisco, de muleta, ou perante o eleitorado, perante aquilo que até a Catarina Martins disse na Assembleia, perante o povo de esquerda, ou nos vamos afirmar como alternativa ao que está e não continuamos a perder esse eleitorado, ou então vamos aprovar o orçamento, ou pelo menos vamos nos abster na votação, e o PS continua, digamos, como até aqui. Ora, e depois houve ali um jogo, na minha perspectiva, um jogo de bluffs. Eu, na nossa última encontro aqui há 15 dias, pouco mais de 15 dias, eu tinha alguma esperança que na 25ª hora o orçamento viesse a ser aprovado. Eu penso que houve ali, por um lado, houve uma posição muito precoce do Bloco de Esquerda de dizer que não iam votar o orçamento e deixaram, digamos, o ónus da responsabilidade na CDU de alguma forma de, se houvesse a abstenção, o orçamento passava. Quer dizer, e para o eleitorado o Bloco ficava com, digamos, com uma margem, com uma folga para no futuro dizer, bom, nós não aprovámos o orçamento, nós até votámos contra, o orçamento foi aprovado, não foi por nós, como já tinha acontecido no ano passado, aliás, é bom de recordar. Portanto, neste processo houve, e não me parece que o Presidente da República tenha... O Presidente da República, penso que ao dizer que convocaria eleições antecipadas, caso não fosse aprovado, foi de alguma forma também para pressionar a esquerda a chegar a um consenso e o orçamento passar. Parece-me que... E, aliás, eu acho que ele já o referiu isso mais que uma vez em declarações públicas. Quer dizer, houve ali uma forma de pressão. E o PS? O PS está numa posição algo, diria que, neste momento, talvez confortável, tendo em conta as sondagens que saíram este último fim de semana, 14 ou 15 pontos de diferença para o PSD. Bom, mas poderão dizer, bom, em Lisboa... Se for como as outras... Em Lisboa, também nas autárquicas, em Lisboa, também era essa a diferença em determinada altura. Até foi mais. Portanto, uma 10, outra 24. A sondagem era 24. Certo, mas as sondagens, eu já o disse mais, valem o que valem, mas são indicadores de análise política. Não podemos ignorar, quer dizer, acabaram as sondagens? Não. As sondagens são feitas podem ser encomendadas, certo, mas as sondagens, e estas sondagens, parece-me que encomendadas, se calhar não diria tanto, mas provavelmente mal feitas podem ser. Sim, encomendadas são sempre, alguém as encomenda. Sim, alguém as encomenda, não certo, correto. Não, mas encomendadas entre aspas, queria eu dizer. Elas não nascem, mas a questão é esta, o Partido Socialista, e respondendo ao Paulo, sim, o Partido Socialista, olhando para aquelas sondagens, está de alguma forma confortável. Eu penso é que não pode ficar sentado à espera do dia 30 de janeiro de 22. Ou seja, o PSD vai ter agora um congresso, brevemente, vão fazer as diretas, vão ter o mesmo líder ou um novo líder. Eu penso que há uma grande incógnita. Agora, o que me parece é que o que se passa nos dois partidos, que me parece... O CDS é um caso já, digamos que, diferente, mas o PSD era importante que ele se definisse e que, efetivamente, se apresentasse com um projeto, eu vou dizer credível, no sentido de
alternativo aos projetos do centro-esquerda. Isso é muito importante. Eu já o disse aqui em ocasiões muito diversas e continuo a dizê-lo. Esse projeto de centro-esquerda, isso para concluir muito brevemente, Jorge, Sim. seria mais viável, na sua opinião, com um líder como Rui Rio, mantendo do outro lado, obviamente, António Costa, ou com Paulo Rangel? A esquerda está mortinha para que ganhe as eleições no Que o Jorge já dizia centro-esquerda e não dizia esquerda, não deixa de ser premonitório. Já recebeu a cartilha. Já recebeu a cartilha, para isso que agora tem que se dizer. Mas isso, o centro-esquerda a falar do PS e centro-esquerda é contrassenso ao que o próprio líder diz, que ele diz que nasceu em esquerda, foi criado em esquerda. Há bocado, penso que foi o Nuno que falou no PS ser um partido de centro. Sim. O PS é um partido de centro e esquerda. O PS é um partido... Vamos lá ver uma coisa. O PS, desde a sua fundação, que é um partido que esteve na Internacional Socialista, é um partido que, programaticamente, é um partido que defende o Estado Social quando, por exemplo, bem recentemente, o Partido Social Democrata, de alguma maneira... salvou o Estado Social. Não, o Partido Socialista sempre esteve naquilo que se designa de social-democracia europeia. Portanto, a Internacional Socialista tem de nome socialista, mas são partidos sociais-democratas e socialistas. Mas, Jorge, para redirecionar o discurso, peço desculpa, qual é a orientação que espera que venha do PS e do líder António Costa? Nos próximos tempos? Nos próximos tempos? Bom, parece-me que o Partido Socialista está à procura de uma maioria reforçada. Não ouvi falar em maioria absoluta. Qual é o líder partidário do PS ou do PSD que, numa circunstância como esta, em que vai à frente nas sondagens, em que o seu líder tem uma cotação, digamos, uma aprovação bastante elevada pela generalidade dos eleitores, qual é o líder que não pede uma maioria reforçada? Pode-se entender daqui uma maioria absoluta. Agora, na minha perspectiva, estou convencido, mas também já há 15 dias estava convencido que o orçamento ia passar, não é? Mas estou convencido que o Partido Socialista não vai chegar à maioria absoluta. Portanto, vai ter que fazer entendimentos. Se esses entendimentos vão ser ao centro com o PSD, ou se vão ser entendimentos à esquerda dele com quem apoiou também de alguma maneira nestes últimos 5 anos e meio, eu penso que há uma grande incógnita. Se é com o António Costa ou não, bem, o António Costa parece-me que está de pedra e cal no Partido Socialista. Portanto, parece que está de pedra e cal. Agora, até 2022, pelo menos, ou 23. Sim, portanto, agora, penso que os próximos meses, e o Francisco colocou aqui um aspecto muito importante, que é a questão do aumento dos casos de Covid e da pandemia, podem de alguma maneira condicionar a passagem da mensagem. Mais, o próprio aparente início de caos que há com a terceira dose, com muita gente já a dizer onde é que foi o Almirante, o vice-almirante, tragam-no de volta outra vez, o vice-almirante que vista lá outra vez o camuflado, porque precisamos dele. Pode também gerar aqui, eu muito sinceramente, eu sei que agora é a vez do Nuno, mas muito rapidamente, eu acho que há muitos elementos que nós ainda não conseguimos controlar, do ponto de vista que ainda não conhecemos, e que a realidade vai ser muito volátil nos próximos 2 meses, e tudo está ainda muito pouco consolidado, mas eu posso dizer mais qualquer coisa sobre isso depois do Nuno falar. Para fechar, das cartas que ainda faltam a sair, é possível ter alguma esperança que os políticos se entendam de alguma maneira, seja num acerto à esquerda, seja num cenário de centro-esquerda? Qual é a sua visão? Eu espero que sim, que sejam suficientemente crescidinhos para se entender, porque se não se entenderem, o caminho será sempre pior. Não queria deixar de voltar um bocadinho atrás para dizer porque é que eu acho que é muito difícil o entendimento à esquerda ou com a esquerda. Porque, pelo mesmo motivo que o orçamento não passou e pelo mesmo motivo que o modelo não sobreviveu. O acordo, as diferenças ideológicas são insanáveis entre Bloco, PC e Partido Socialista. Vamos lá,
não é possível agregar ideologicamente aqueles partidos. Não é possível ou razoável a fatura que o acordo dos pequenos implicaria se o PS aceitasse. O modelo em si é que é insustentável. O modelo... Nota, aliás, deixa-me só dizer isto. Em 6 anos, é verdade que eles podem dizer, a esquerda pode dizer, isto durou durante 6 anos. Não. Mas repara, durou no início porque era reverter as medidas da Troika. Muitas delas, reversões essas, muitas delas já estavam previstas também no próprio programa do PST e do CDS. Mas em 6 anos, de facto se calhar muita gente não previa esse horizonte temporal, mas em 6 anos diz-me uma reforma, uma medida bandeira emblemática destes partidos, que fique. Eu digo que não há é nenhuma, porque não há o suficiente, não há suficiente articulação ideológica entre estes partidos para conseguir governar nesse sentido. Eu digo que de uma maneira mais simples. O PS pagou com medidas, com cedências a estes dois partidos, pagou o silêncio deles durante os anos suficientes e agora chegou à conclusão que já não havia dinheiro que chegasse. Pois, também É só isto, quer dizer, não, de uma forma muito clara. E, portanto, a questão é, já agora, voltando também à direita, eu não acho que o Rui Rio tenha perdido estes 2 Conselhos Nacionais. Ele já os tinha perdido. Ele perdeu-os há 2 anos atrás, quando, após Congresso, deu a maioria aos seus opositores no órgão, no Conselho Nacional. E, portanto, era impossível ele ganhar, porque juntaram-se, ou seja, toda a estrutura que está no Conselho Nacional são várias fações, mas que todas elas têm algo em comum. É um bocadinho como a esquerda em 2015, que é derrotar o Rui Rio. E, portanto, aquela solução nunca passaria. Finalmente, eu não acho que nem o PS tivesse a planear isto para este momento, nem tão pouco que Marcelo o gostasse que acontecesse. Aliás, aquelas iniciativas junto do PSD Madeira demonstram bem o nível de vontade que chegou a haver de garantir isto. Mas uma reserva mental naquelas, no fundo, a dizer, estou aqui a tentar tudo, mas... O que eu acho é que eles perceberam que, chegados ao fim da linha, era mais a vantagem em forçar a eleição do que a desvantagem de evitar. Mas eles Partido Socialista. O PS. Achas que foi o PS que a quis? Não acho que foi que quis. Acho que perante a espada e a parede, disse espada. E bem. Porque isto já o disse aqui, era um mau orçamento e, portanto, é preferível não haver um mau orçamento que haver um mau orçamento. E que bandeiras é que, no discurso do PS, não querendo quebrar o raciocínio por aí vem, que bandeiras é que será de prever que o PS apresente no futuro próximo? Ou seja, mais ajustado a um centro-esquerda, tentando captar algum eleitorado perdido entre CDS e PSD? Ele não precisa do centro-esquerda neste momento, ou seja, ele vai apontar as medidas que fizeram da reversão. E depois vai apontar coisas completamente anacrónicas, como outro dia ouvia a um ministro a dizer que Portugal tinha beneficiado, apesar do governo à esquerda, de taxas de juros baixas como não havia memória. Pudera o Banco Central a comprar a dívida a toda a gente beneficiou de taxas baixas. Não é da política deste governo. Vai dizer que o orçamento, que o desemprego está em níveis baixos, níveis recorde. Está bem, mas nós sabemos que neste momento o problema da economia é exatamente a dificuldade que há de encontrar mão de obra no mercado. E, portanto, ele vai dizer que tinha previsto uma diminuição do IRS para as famílias, que tinha previsto... Porque depois a questão é, este modelo, o orçamento que foi chumbado, tinha características minúsculas de agrado a quase todos os segmentos. Havia uma redução fiscal, um incentivo fiscal ao investimento para as empresas, que era ridículo. Havia a abertura dos escalões do IRS que permitia a reformulação e a diminuição de alguns casos do IRS a pagar. Havia o aumento para os funcionários públicos. E o apoio às famílias com as creches. O apoio para as creches. O abono de família. Reparem, como vocês se lembram de há 15 dias, toda a gente estava a preparar greves. Toda a gente estava a preparar manifestações porque aquilo não chegava a ninguém. Mas, do ponto de vista do discurso, eu estou convencido que aquilo que vai ser apresentado do Partido Socialista é a continuidade disto. Porquê? Porque isto tinha vantagens. Com a esquerda não dá para governar. Não dá. A direita está imprestável. Exatamente. E, portanto, a direita é a Troika outra vez, ou não, é mais do que a Troika, aquela conversa dos últimos anos. À esquerda não são de fiar, dê-nos cá o vosso voto. Dás-me licença, Nuno e Francisco.
temos que ver o contexto de 2015-2019. Já referiram a questão da reversão de uma série de políticas que iam para além da Troika. Não era a política da Troika, iam para além da Troika. Isso é uma falácia. Pode ser uma falácia, mas eram políticas para além da Troika. E esse compromisso, até imposto pelo Presidente da República de então, professor Cavaco Silva, durou 4 anos. Quando vamos a este segundo governo, esta geringonça 2, ou como se lhe queira chamar, o Partido Socialista, o António Costa, disse que não era necessário acordo. O Bloco de Esquerda queria. Portanto, o PS não queria. E o PS negociou com o PSD, em várias circunstâncias, na Assembleia da República. Portanto, isto é, o PS quis de alguma forma, de alguma maneira... Quem é que disse que se eu precisasse do voto do PSD me demitia? O PS puseram lá os tijolos, a argamassa e os alicerces. Aliás, o PS deixou de estar amarrado, portanto, a uma solução, amarrado no sentido de um compromisso escrito, não é? Não estás amarrado a ninguém, não estás amarrado a ninguém. De uma solução, de uma governação sem essa amarra. E isso permitiu que durante esses 2 anos que fizesse isso. Agora deixem-me só dizer uma coisa. O PS, na minha perspectiva, não creio que tenha forçado a crise. A crise, esta crise, digamos, da eleição, da votação do orçamento, não foi forçada. O António Costa, na Assembleia da República, aquilo parecia quase que estava a pedir de joelhos que se abstivessem o PC e o Bloco. A fazer campanha como se tivesse... Ele estava quase a pedir, por favor, abstenham-se e tal, abstenham-se. Agora, só faz melhor teatro do que ele, a Catarina Martins tem aquele tom teatral. A política é feita de espetáculo. A política também é feita de espetáculo. Mas isso não traz decência. Houve um ministro que disse que se ia embora e que acabou e que vou-me embora e acabou e ponto final. E passado 5 minutos já lá está. Jorge, desculpa. Estou a dar razão que é espetáculo. Agora, tu não podes dizer que esse espetáculo que era verdadeiro. Que ele achava mesmo que eles iam abster. Deixa-me só dizer uma coisa. E eu não queria falar disto, mas vocês, de alguma maneira, voltaram, digamos, com essa questão, que é a esquerda à esquerda do PS. O PS é um partido de centro-esquerda e o PS, para crescer, é no centro. Como o PSD, para crescer, é no centro. Depois há uma linha mais liberal, mais conservadora, ou várias linhas lá dentro do partido. Como há dentro do Partido Socialista, há também uma linha mais esquerda, digamos, mais ideológica, mais marcadamente ideológica. Mas o Partido Socialista, como o PSD, tem ali uma sobreposição de eleitorados que é aí que se ganham as maiorias absolutas. Não é mais lado nenhum. Se o que se passa neste momento no CDS e no PSD, de alguma maneira, fosse nos partidos de esquerda, vocês diriam que isso é um processo stalinista. Bom, de facto, o que nós estamos a assistir, e então no CDS é um bocado isso, não é? Não sei se lhe hei de chamar stalinista. Não podes chamar trotskista porque aplica-se lá bem. Aplica-se bem. Vamos dizer calvinista. Ou calvinista, pois, exato. Obrigado. Coisa mais sul-americana, assim, ou ibérica. O Francisco queria falar sobre as condições de governabilidade para aquilo que aí vem. Era um pouco pegar em algo que o Nuno disse para talvez discordar. Eu julgo que nada vai ficar na mesma. Ou porque os resultados vão dar outra configuração da Assembleia, ou porque mesmo dando uma configuração muito parecida, não há possibilidade nenhuma, a meu ver, de a governabilidade estar assente numa solução como temos agora. Um governo minoritário sem acordos estáveis. Aliás, acho que o Presidente da República não vai dar posse a nenhum governo assim. Portanto, eu acho que vai haver, admito que a Assembleia da República fique naquele mosaico, quase naquele caleidoscópio que está agora, se calhar até ainda mais
fragmentado, talvez, ainda mais difícil de perceber com evidência as maiorias, mas acho que o Presidente da República não vai dar poder a nenhum governo que não tenha um apoio estável. Em contrapartida, será um governo que será entendido como provavelmente de apenas 2 anos, para cumprimento do essencial do PRR. E aí podemos ter, de facto, um ciclo, uma sucessão de ciclos mais pequenos, até se estabilizar. Eu acho que isso é possível e, nesse sentido, não vai ficar tudo na mesma. Pode ficar tudo na mesma no mosaico parlamentar, mas esse mosaico parlamentar dá uma solução de governo que é bastante diferente desta aqui. Acho bastante provável que resulte daí, parece-me que é talvez a vontade do Presidente da República, e cada vez mais gente vê-se isso, há um ímpeto na imprensa e no comentário nas televisões, de uma espécie de bloco central ou formal, com um acordo de coligação, ou pós-eleitoral, ou um bloco central informal com o partido que ganha, ou melhor, o partido que fica em segundo, permite o outro governar durante estes tais 2 anos. Aqui, para mim, há um problema. É que não é indiferente ser o PSD a governar ou o PS para esta solução. E explico porquê. Porque os perigos não são simétricos. Se for o PSD, eu acho que não, imagino o PSD chega à frente e o PS deixa o PSD governar, também com uma justificação, que eu acho bastante plausível e decente, que é o PSD dizer assim: bem, nós temos maioria com os outros partidos à direita, incluindo o Chega. Vocês, PS, dizem que Chega nunca. E, portanto, ou nos atiram para as mãos do Chega, ou viabilizam 2 anos de governo. Ao contrário, parece-me difícil. E porquê? O contrário seria o PSD deixar o PS governar. Com aquela ideia de que, bem, isto correu mal, a solução dos últimos 6 anos chegou a este ponto, já não dá para mais, e, portanto, agora a solução adulta é deixar o PS governar sozinho. Pois, só que aqui é um problema. Em 2015, a queda do muro e a solução adulta era à esquerda, era o PS, aceitar que o PS governasse, tendo ficado em segundo lugar, com aqueles partidos com os quais nunca governou. Parecíamos uma democracia adulta do Norte da Europa, um acordo de incidência parlamentar. Não se esqueçam que foi também isso que fez crescer o Chega e aparecer. Foi também um sentimento de ressentimento da direita, de vitória roubada, que eu não estou a dizer que seja legítimo inteiramente, mas é preciso conhecer o eleitorado da direita para perceber que a solução da geringonça acicatou muitos ânimos à direita e também fez crescer o Chega. O Chega não cresce só, ou quase nada, a meu ver, com aquelas coisas sobre a castração química e etc. É muito mais, é um eleitorado que tem uma adesão muito mais psicológica anti-esquerda do que propriamente ideológica. Sim, é o do contra. É do contra. Mas isso quer dizer que da parte da esquerda não será de prever que esse argumento de já sermos crescidinhos, deixar a direita governar com o Chega? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: se a direita se acicatou com isto, imagino o que quero dizer agora é o seguinte: olha, em 2015 a solução adulta era quebrar o muro à esquerda para permitir ao PS governar. Em 2022, a solução adulta é quebrar o mundo ao centro para deixar o PS governar. Quer dizer que a solução adulta era sempre aquela que permite ao PS governar. E, portanto, para mim, a solução que talvez protegesse melhor o sistema era, se o PS tiver maioria com a esquerda, o PS e a esquerda têm que se entender para governar nem que seja 2 anos. E é isso que o PS tem. Se o PSD ficar à frente, e conseguir fazer maioria, ou com toda a sua direita, incluindo o Chega, ou poder governar em minoria com um acordo com o PS tem que deixar o PSD governar para não ter... É que não é só uma questão ideológica e do Chega ser um partido que põe em causa o sistema. É que eu não vejo que tipo de governação estável o PSD podia ter havendo um acordo com o Chega. E, portanto, ou queremos uma governação estável e dentro dos limites da democracia liberal tal como nós a conhecemos, e aí, porque aí o PS ia ficar numa situação muito complicada, porque anda sempre a dizer que o PSD não pode, a direita não se pode entregar o poder à direita, porque a direita vai com o Chega. Então, se o PSD conseguir chegar 1 ou 2 votos à frente
do PS vai colocar... Eu acho que o PSD deve colocar o PS sobre este dilema, que é um dilema que eu acho que o PS não pode decidir de outra forma que não através desta forma que eu aqui expus. Muito bem, e está o cenário traçado para os próximos dias, muita água a derrolar por baixo dos moinhos. Vamos ver neste baralhar e dar de novo se voltamos à casa de partida, se estamos mais perto disso ou se temos um novo cenário de governabilidade em perspectiva. Obrigado por nos acompanhar, estamos juntos no Jornal do Centro neste 2+2 não são 4, daqui a 2 semanas com Nuno Nascimento, Francisco Mendes da Silva e Jorge Adolfo.